A quantidade z é simultaneamente diretamente proporcional a x, então eu vou usar aquela estratégia que a gente costuma fazer, né? Se z é uma grandeza diretamente proporcional a x, eu posso considerar assim, né? Por exemplo, se z aumenta, x aumenta na mesma proporção. E é inversamente proporcional a y. Então, z comparando com y, a gente tem aqui inversamente proporcional. Bom, eu vou fazer primeiro como se fosse um probleminha de regra de 3 composta. E aí a gente já aproveita e relembra um pouquinho da estratégia, tá? Então, eu vou colocar os valores aqui, ó. Se z é 5, quando x é 2 e y é 3. Qual vai ser, então, o valor de z? Então, eu vou deixar aqui z como incógnita. Quem é z? Quando x é 96 e y é 10. Quando a gente tem casos assim, que a gente fala, então, de regra de 3 composta, a ideia é a gente poder comparar as grandezas entre si. O que acontece é que, como aqui nós temos, então, mais de 2 grandezas, né, que é o que caracteriza a regra de 3 composta, nós vamos analisar aquela grandeza onde está a nossa incógnita, que no nosso caso aqui é a z, tudo bem? Como assim analisar essa grandeza? Eu vou deixar aqui o 5 e o z. Eu vou pegar aqui uma fração, então. 5 está para z, assim como. Eu costumo dizer que a gente fixa a coluna onde está a incógnita e agora nós vamos analisar essa coluna comparando com as outras, tá? Então, aqui, como z é diretamente proporcional a x, então o que eu tenho é que 5 está para z, assim como 2 está para 96, ok? Como se fosse um probleminha só dessas duas grandezas. Só que ao mesmo tempo eu vou resolver o probleminha entre essas duas, entre z, que é a que eu quero descobrir, e a y. Acontece que aqui elas são inversamente proporcionais, então para colocar a grandeza y aqui, é 10 está para 3. Então, 5 está para z, assim como 10 está para 3, porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Antes de fazer um monte de conta, vamos dar uma simplificada. Ó. Por exemplo, aqui, 2 e 96, se eu simplificar por 2, aqui fica 1 e aqui 48. E dá novamente para simplificar por 2 com esse aqui de cima, ó, aqui fica 5 e aqui fica 24. Então, olha que legal que nós temos aqui. 5 está para z, assim como lá em cima eu tenho 5 está para 24 vezes 3, que dá 72. Olha que lindo. Que lindo porque, como eu tenho duas frações iguais, né? Tenho aqui uma proporção. E como os numeradores estão iguais, então os denominadores têm que ser iguais também. Então, z igual a 72. Professora, mas não tem que multiplicar cruzado? Sim, a estratégia de multiplicar cruzado é para a gente facilitar a resolução. Nesse caso, como os numeradores já ficaram iguais, e poderiam ser os denominadores que estivessem iguais, a gente tem como economizar a conta, tá? Mas dos dois modos estão corretos. Eu vou apagar aqui para mostrar uma outra estratégia. Essa outra estratégia pode te ajudar bastante em muitas questões, especialmente no Enem, tá? Então, o que eu quero que você observe? Quando fala que z é diretamente proporcional a x, eu posso escrever assim, ó, z é igual a x. O que você acha? Posso escrever desse modo? Se eu escrevo assim, eu estou dizendo que z é igual a x. Se eu quero dizer que existe uma proporcionalidade entre eles, basta eu utilizar aqui um número, uma constante de proporcionalidade, que normalmente a gente vai usar a letra k. Tá? Então, aqui agora eu tenho que z é diretamente proporcional a x. E se z é inversamente proporcional a y, quer dizer que z é alguma coisa dividido por y, ok? Esse alguma coisa também poderia ser lá um k. Vou chamar aqui de k' e aqui de k'', tá? K duas linhas. Bom, então o que acontece? Aqui está escrito que z é diretamente proporcional a x e aqui que z é inversamente proporcional a y. E aí vem a parte linda, que é a gente pode juntar isso aqui numa expressão só. Se eu escrever que z é o x lá em cima e o y lá embaixo. Então aqui, ó, quando eu coloco
z é igual a uma constante que multiplica x e divide y, nessa fração eu tenho toda a frase que é z é simultaneamente diretamente proporcional a x, inversamente proporcional a y. E por que isso é muito legal? Olha só, pegando os dados do problema, o z é 5 quando o x é 2 e o y é 3. Então, observe, se eu colocar esses dados nessa fração, vou fazer aqui do ladinho, tá? Ó. O z é 5 quando o x é 2, o y é 3 e o k eu não faço ideia. Mas aí que vem, olha a lindeza, a gente vai descobrir quem é esse k. Percebe? O que nós temos aqui, ó? Eu vou multiplicar esse 3 por 5, então eu vou ter que k é 15 sobre 2, tranquilo? K é 15 meios, então quer dizer, a proporção entre essas grandezas desse enunciado é 15 sobre 2, ou 7,5. Então, quer dizer, ó, voltando para cá, ó, que z é aquela constante k, 15 meios, multiplicada pelo x, que é 96, e dividida, eu deixei assim só para organizar, tá? Dividida por quem? Pelo y, que é 10. Vou simplificar, por exemplo, aqui, ó, o 15 por 5 dá 3, o 10 por 5 dá 2. Aqui esse 96 por 2 dá 48, por 2 de novo dá 24, ok? Lá embaixo meu denominador ficou 1 e 3 vezes 24 é o 72 que eu estava procurando. Agora, o que isso vai ser bastante útil para a gente? Vamos fazer, eu vou escrever uma frase usando essa ideia, tá? Se eu falo para você então assim, x é diretamente proporcional a y e inversamente proporcional ao cubo de z. Então, eu tenho aqui o z ao cubo. Isso aqui já resolveria o meu exercício lá no Enem, por exemplo, quando a pergunta é a expressão que relaciona essas grandezas. Né? Então, isso aqui já seria a formulinha que você precisaria procurar nas alternativas. E se fosse uma questão com números, você usaria esse daqui para resolver, né? E descobrir normalmente qual é o valor dessa constante de proporcionalidade e finalizar a conta. Só mais um exemplo, posso dizer, por exemplo, z é diretamente proporcional ao quadrado de x e ao cubo de y e inversamente proporcional a m. Percebe? Então, aqui eu já representei as 4 grandezas relacionadas com essa constante de proporcionalidade. E isso pode te ajudar em muitas questões. Espero que você tenha entendido bem. Deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e comente aí o que você gostaria de ver por aqui. Um abraço, bons estudos!